Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar nas histórias menos conhecidas do distrito de Central, em Hong Kong. Quando pensamos em Central, a imagem que nos vem à cabeça é quase sempre a mesma, não é? Arranha-céu, os bancos. O ritmo frenético, o centro financeiro? Exatamente. Mas as fontes que analisamos contam uma história muito diferente. Falam de uma alma histórica que pulsa por baixo de todo aquele vidro e aço. O nosso objetivo hoje é perceber como é que este lugar foi moldado por uma tensão constante entre perda e criação, poder e resistência. Vamos explorar as fronteiras invisíveis de Central. Essas fronteiras, curiosamente, começaram por ser muito literais. Geográficas até. A topografia de Central, ali espremida entre a montanha e o mar, criou desde o início uma segregação social que era vertical. Vertical. Sim. Os ocidentais ficavam no cume, com vista, com a brisa, e a população chinesa ficava embaixo, nas zonas mais planas e mais movimentadas. Por isso, no fundo, toda a história central pode ser vista como uma contínua batalha pelo espaço. Uma luta que ainda hoje se vê. E essa batalha pelo espaço é visível até hoje. A linha da costa original está a centenas de metros de onde o mar está agora. O que me fascina nesta análise é a ideia de que quase todo o centro financeiro que vemos hoje está construído em terra que, pronto, simplesmente não existia há 170 anos. Exatamente. É uma paisagem completamente artificial. E durante muito, muito tempo, essa criação de terra, essa expansão sobre o Porto de Vitória, era vista apenas como um sinal de progresso Um progresso imparável. imparável. Isso mudou em 2006, com a demolição do antigo cais da Star Ferry e da sua icónica Torre do Relógio. Esse evento parece ter sido um ponto de viragem. Quer dizer, não foi só mais um edifício a vir abaixo, pois não? Longe disso. Aquilo foi basicamente o rastilho. Foi o que fez com que as pessoas em Hong Kong acordassem para a necessidade de proteger o seu património, a sua memória coletiva. Pela primeira vez, houve um questionamento em massa de um modelo de desenvolvimento que era focado só na eficiência económica. Foi o momento em que a população começou a lutar pela sua identidade. Lá está. O que nos leva diretamente a um dos símbolos mais modernos daquela zona, a roda gigante de Hong Kong. É uma ironia incrível, um ícone turístico reluzente plantado precisamente sobre a terra que foi criada à custa daquela memória, do cais que foi demolido. E o fascinante é que essa história redefine completamente a experiência. Uma volta naquela roda gigante torna-se, como dizem as nossas fontes, guiada pela memória. Guiada pela memória. Gosto disso. Não se está apenas a ver uma paisagem bonita, está-se a observar um cenário que foi moldado pelo sacrifício do passado. A vista lá de cima abrange um século de transformações que aconteceram literalmente debaixo dos nossos pés. Uma paisagem construída sobre a perda. E essa batalha pelo espaço não foi só horizontal, a ganhar terra ao mar, Justamente. foi também vertical, Exatamente. a subir em encosta. O que nos leva diretamente às famosas escadas rolantes de Central para os mid-levels. Isso mesmo. Oficialmente, é o sistema de escadas rolantes cobertas ao ar livre mais longo do mundo. Foi uma solução de engenharia puramente pragmática. Para um problema real, como é que se leva as pessoas do centro de negócios para casa, nas encostas íngremes? Exato. Mas, claro, a cultura deu-lhe um significado completamente novo. E essa cultura foi, em grande parte, o cinema. É impossível não pensar no Chongqing Express de Wong Kar-wai Sem dúvida. Ele transformou aquelas escadas num ícone de romance, de melancolia. e da própria passagem do tempo na cidade. Pois, mas para além do cinema, as escadas são a manifestação física da tal hierarquia vertical de que falávamos. Elas conectam, quase à força, mundos muito diferentes. Em baixo, o mundo das finanças, a meio, a zona boêmia do Sorro, com os bares e restaurantes, e no topo, as zonas residenciais mais exclusivas. É a natureza de Hong Kong em ação. Soluções tipo super inovadoras para desafios geográficos extremos. Portanto, é muito mais do que um meio de transporte. É quase uma espinha dorsal social. Completamente. A estrutura funciona como um museu urbano em movimento. A viagem oferece uma visão passiva, quase curada, desta fusão constante entre o velho e o novo. Um corredor cultural. Exato, foi esse corredor que deu origem à vitalidade de bairros como o Soho. É uma forma única de sentir o pulsar da cidade. Vamos então descer as escadas e mergulhar numa zona de fronteira entre Central e Shangwan.
Nas ruas Cochrane, Graham e Peel, as fontes descrevem-na como um microcosmo da sociedade colonial inicial, um sítio onde a coexistência entre chineses e ocidentais era muito mais visível. Os sinais bilíngues nas lojas, por exemplo, são um detalhe que conta essa história. E foi aí que descobriram ruínas de casas de 1879, a prova física mais antiga de um bairro residencial chinês na zona. E por trás dessas ruínas há histórias humanas que são, quer dizer, absolutamente incríveis. Uma delas, que a análise destaca, é a de uma mulher chamada Wu Ajiao. Ela era uma mulher chinesa numa relação com um ocidental, o que na altura a classificava como uma mulher protegida. Uhum. Quando ele decidiu casar com uma mulher britânica, em vez de a abandonar, transferiu a propriedade onde ela vivia para o nome dela. Usou um fideicomisso, um instrumento legal britânico. Um fideicomisso, para garantir o futuro dela. Exatamente. E isto é fascinante. Mostra a complexidade da sociedade da época. Não era só exploração, era também uma história de sobrevivência, de como grupos marginalizados encontravam formas de usar o próprio sistema colonial para se protegerem. Uma zona cinzenta muito interessante. E hoje, nesse mesmo local, na Rua Graham, o que é que encontramos? Um mural de arte urbana gigante, um dos sítios mais fotografados de Hong Kong. É uma ironia tremenda, não é? Totalmente. Esta arte super vibrante, a cobrir uma área com histórias tão profundas. E o problema é que esta arte moderna pode, sem querer, acabar por funcionar como uma camada de tinta nova, que apaga as histórias que estavam por baixo. As histórias do século XIX, sobre classe, sobre a luta das mulheres, a cultura mestiça. Então, qual é a sugestão para quem visita? A sugestão é: tirem a foto, claro, mas depois olhem para além do mural. Olhem para os edifícios antigos que ainda resistem ao lado. E depois caminhem até ao vizinho PMQ. O PMQ, os antigos aposentos da polícia, que hoje é um centro de design. Exatamente. Visitar os dois em conjunto cria um diálogo muito poderoso. De um lado, as velhas estruturas de poder e as histórias esquecidas. Do outro, os novos espaços artísticos da Hong Kong moderna. É aí que se sente a tensão da cidade. Mudando de registro, mas continuando nestas ruas estreitas, as fontes revelam outra faceta surpreendente de Central, o seu papel como refúgio para revolucionários. Sim, no final da dinastia Qing, figuras como Sun Yat-sen usavam esta zona como base. Lojas que pareciam perfeitamente normais Como uma na Rua Goff. eram, na verdade, fachadas para reuniões secretas onde se conspirava contra o Império. Mas essa sensação de segurança era uma ilusão ao que parece? Era uma ilusão. A Rua Gauf, que hoje é um mercado vibrante e caótico, foi o palco de um evento que mudou tudo. O assassinato de Yang Kuan, um líder revolucionário. A mando do governo Qing. Exato. Foi um choque. Provou que Hong Kong já não era um santuário totalmente seguro. O seu túmulo, que durante décadas nem sequer teve nome, é um símbolo do sacrifício silencioso desses homens. E a ligação ao presente é mais uma vez extraordinária. Na esquina dessa mesma Rua Gauve, onde o sangue foi derramado, Fica um dos locais mais amados e saborosos de Hong Kong, o Lang Fong Yuan. famoso por ser o berço do chá com leite de meia de seda. Para quem não conhece, o nome curioso vem do saco de tecido que, de tanto ser usado, fica manchado de chá e parecido com uma meia calça de seda. É usado para filtrar o chá várias vezes, o que lhe dá uma textura incrivelmente suave. É impossível ir a Hong Kong e não provar um. Mas pensar que se está a beber essa iguaria num local com esta história muda tudo. Muda tudo. A justaposição é poderosíssima e pode ser resumida em duas palavras: comida e sangue. Ao saborear um ícone da cultura popular, está-se literalmente no local de um sacrifício político. Isto revela o papel crucial de Hong Kong como base de retaguarda e santuário político na história moderna da China. O lugar de refúgio, mas onde o perigo estava sempre à espreita. A nossa última história leva-nos a uma rua que para mim personifica a resiliência da cidade. A Rua Pottinger, mais conhecida como a Rua das Lajes de Pedra. Ah, sim. Aquele pavimento irregular, com degraus de pedra, não é decorativo, pois não? De todo. Foi uma solução puramente prática para a drenagem e para as pessoas não escorregarem na encosta. A rua inteira, com as suas pequenas bancas, parece um contraponto teimoso aos gigantes financeiros que a rodeiam.
Uma teimosia que se estende à fé, pouco percebi. Exatamente. Claro que todos conhecem o grande templo Manmo que fica ali perto, mas o que é ainda mais fascinante e que as fontes destacam são os minúsculos templos de Pakkang. São quase santuários de bolso. São. Estão literalmente espremidos entre arranha-céus. E isto mostra que a cultura tradicional não foi abandonada com a modernização. Foi, em vez disso, miniaturizada, integrada nos interstícios da cidade. E a própria rua, as pedras, são quase como fósseis vivos. Sem dúvida. Tocar naquelas lajes, gastas por mais de um século de passos, oferece uma ligação muito mais tátil e real ao passado do que qualquer arranha-céus. Uma ligação física. Por isso, um percurso sugerido é começar no comércio secular das bancas da Rua Pottinger, sentir essas pedras e depois subir até ao santuário espiritual do templo Manmo. Esse pequeno passeio encapsula na perfeição a mistura única de central. A vida material e a vida espiritual a coexistirem lado a lado. Então, o que retiramos disto tudo? A grande ideia que emerge é que a história de Central não é uma linha reta. O passado não foi simplesmente substituído pelo presente. Eles coexistem, sobrepõem-se. E, por vezes, chocam no mesmo espaço físico. A verdadeira identidade da zona está nesses contrastes. E a reflexão final é que explorar Central é perceber como a perda foi paradoxalmente fundamental para criar a identidade da cidade. A perda do cais da Star Ferry despertou uma consciência cívica que não existia, as histórias perdidas nas vielas de um voz a quem a história oficial ignorou. E até o aroma do chá com leite esconde o sangue da Revolução. Lá está, os tesouros escondidos não são apenas sítios, são os pontos de ligação que nos contam como é que uma cidade se define, através da memória, da luta e da fusão de mundos. O que nos deixa com uma última reflexão. A história de Central é, no fundo, sobre como um lugar transforma as memórias gravadas na sua terra, seja terra real ou aterrada em capital cultural para o futuro. E isto levanta uma questão muito mais vasta que se aplica a cidades em todo o mundo. Como é que as cidades decidem que memórias devem ser soterradas pelo progresso e quais devem ser preservadas como a essência da sua identidade?